Olá, boa noite. Você vai ver hoje no segunda edição, caso Bernardo. No segundo dia de depoimentos do júri, mãe afetiva do menino provoca emoção ao falar no descaso com que pai e madrasta tratavam a criança. Ele me contou quando chegou em casa que tinham feito bife, não sei o que lá, e não tinham feito para ele. Eu disse, tu tá de pirraça, capaz que... Não, daí... 5 anos depois, cenas que ainda chocam. Durante depoimentos da tarde, jurados veem vídeos do menino que foram gravados pelo próprio pai para registrar surtos da criança. Salve-se quem puder. Advogados dos réus seguem linhas de defesa diferentes na tentativa de inocentar os seus clientes. Violência na fronteira oeste. Bandidos batem nas vítimas, ferem vizinho e fogem sem levar nada em tentativa de assalto. Libertadores da América. Ao vivo da Arena Tricolor, Jeremias Werneck traz as informações de Grêmio e Libertad. O SBT Rio Grande, segunda edição, está no ar. Encerrado em 3 passos o segundo dia do julgamento dos 4 réus do caso Bernardo. 6 testemunhas foram ouvidas hoje em um dia de fortes depoimentos. Enquanto isso, a cidade passa por tudo isso atenta ao que acontece no tribunal do júri. Nas casas e nas ruas, o assunto emociona e, é claro, causa indignação. Na televisão da padaria, nada de programa de entretenimento ou jornal. Todos os olhos de 3 passos estão voltados para o julgamento do caso Bernardo. Ele era muito amigo da família, né? A gente conhecia ele, o meu filho, que é Bernardo também, eles eram colegas desde o jardim de infância. Na época que aconteceu, a gente ajudou a procurá-lo. Quase 5 anos depois do crime, ainda é difícil para a comunidade acreditar que o assassinato tão cruel de um menino aconteceu. O pai teria que estar lá para defender o filho, não para ser acusado da morte do filho, né? Porque o filho é para sempre. A gente tem um filho, então a gente defende o filho para sempre. A casa de classe alta, cheia de cartazes, se tornou um memorial onde moradores homenageiam Bernardo. Mesmo quem não conhecia o menino se emociona ao passar por aqui. Uma criança inocente, acontecer tudo o que aconteceu, a gente fica com o coração partido, né? A primeira testemunha a falar hoje foi Jussara Petri. Antes de iniciar, a empresária, que era considerada como uma mãe por Bernardo, disse que não se sentiria à vontade de depor na frente dos réus. Jussara falou da relação distante que Bernardo tinha com o pai. Durante o depoimento, ela se emocionou ao lembrar da carência do menino. Um dia ele disse uma coisa que ele tinha errado, porque isso daí o tio Carlinhos não ia mais ensinar ele, se ele fizesse tudo certo. Isso doeu. Jussara contou ainda que Bernardo chegava a ficar dias na casa dela, sem contato com o pai, que a insistência para que o menino convivesse com a família era inútil. Muitas vezes a gente dizia para ele, tu tem que ir para casa hoje, tu está 3 dias aqui, tu tem que gostar da tua cama. Daí dizer, eu odeio a minha casa. Outro depoimento de grande repercussão foi o da psicóloga Ariane Schmidt, que atendia Bernardo. Ela comentou o vídeo em que o menino aparece segurando uma faca. Criticou a conduta do pai em registrar um momento de irritação e não de alegria. Visivelmente comovida, lamentou a criação dada ao garoto. A morte de Bernardo não aconteceu no dia 4 de abril. Bernardo teve a sua infância abortada por falta de brinquedos, por falta de oportunidades, por falta de alimentação e vestuário adequado. Então, a morte de Bernardo foi lenta, gradual e contínua. A última testemunha de acusação também foi chamada pela defesa de Leandro Boldrini. Andressa Wagner era secretária do médico na época do crime. Ela alegou em diversos momentos não recordar do que havia acontecido, mas lembrou do dia em que Graciele chegou na clínica irritada com Bernardo. É nesse dia que ela chegou braba. Então foi dias próximos da morte? Isso, ali. Que ela não aguentava mais o guri, que tinha que internar num colégio internato ou que dinheiro ela tinha para mandar alguém dar um fim no guri.
Ao todo foram 6 depoimentos nesse segundo dia do Tribunal do Júri em Três Passos. Vamos até lá ao vivo conversar com o Andrei Rossetto a respeito dos principais pontos desses depoimentos que chamaram a atenção hoje. Boa noite, Andrei. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. Lori Heller, Felipe, ex-babá de Bernardo, abriu os testemunhos da defesa. Ela trabalhou na casa do médico enquanto a mãe de Bernardo, Odilane Uglione, era viva. Ela morreu em 2010, Felipe. A defesa de Leandro Boldrini começou a série de perguntas. Lori trabalhou quase 4 anos na casa. No depoimento, ela disse que Leandro era um bom pai, Felipe. Em seguida, foi a vez de Marlise Reis depor. Ela trabalhava diretamente com Leandro no hospital. Marlise disse que a relação entre pai e filho era tranquila, Felipe. A técnica de enfermagem relatou a falta do midazolam no setor que trabalhava a Graciele, que era enfermeira na época. Segundo a testemunha, ele era um pai manso. Essa foi a palavra que ela usou. Ela também afirmou que nunca viu desamor entre pai e filho. Marlise relatou que ouviu de Andressa Wagner, secretária de Leandro na época, que a madrasta afirmou ter dinheiro para matar Bernardo e contratar um matador de aluguel. Promotores, então, mostraram um vídeo de Bernardo pedindo socorro para saber se a Marlise manteria a opinião de que Bernardo não teve nada a ver com a morte do pai. Vamos escutar. Bom, Felipe, a testemunha manteve a opinião. Segundo ela, Leandro não teve nada a ver com a morte do filho. A última a depor foi Rosângela Pinheiro, Felipe. Na época, ela trabalhava no mesmo hospital de Leandro Boldrini. Bom, esses são, é claro, depoimentos de testemunhas da defesa. Fica bem claro que nesse caso aí foram pessoas chamadas pelo advogado de defesa para dizer que, olha, que sujeito bacana, que sujeito legal. Né? Mas confronta diretamente com aqueles outros dos vizinhos de pessoas que conviviam com o Bernardo e falaram em desamor, descaso, negligência, né, Andrei? Esse foi o momento mais tenso hoje à tarde. A promotoria usa essa técnica também para impressionar os jurados, os 7 jurados, né? E parece que ela está trabalhando dessa forma. Ela vai usar, eu estava conversando com assessores do Ministério Público, a acusação vai usar essa técnica de mostrar imagens, de mostrar vídeos, de mostrar fotos impactantes ao longo do julgamento aí, que provavelmente vai até sexta-feira, Felipe. Bom, a situação agora, né? Amanhã tem o que previsto nesse Tribunal do Júri, Andrei? O terceiro dia, Felipe, começa com os depoimentos da defesa do médico Leandro Boldrini. Continuam as testemunhas, são mais 6. A previsão, então, é de que o julgamento se arraste aí, dure pelo menos até sexta-feira. A expectativa maior agora é com o depoimento dos réus e com os debates, Felipe, entre a defesa e a acusação. Você amplia isso ainda nessa edição. Obrigado, Andrei. Vamos falar agora a respeito de um outro assunto, né? Depois a gente volta a falar a respeito dessa situação envolvendo aí o caso Bernardo, né? Foi enterrado nesta tarde o corpo de uma idosa morta pelo próprio filho em Rosário do Sul. Confira a informação. A idosa deu entrada aqui no Hospital de Caridade Nossa Senhora Auxiliadora com ferimentos de faca. Leilamar Sacol Ferreira, de 63 anos, não resistiu e morreu. De acordo com a polícia, o agressor é um dos filhos dela. Diego Sacol Ferreira, de 32 anos, confessou que agrediu a mãe. Ele entregou a faca usada no crime e foi encaminhado ao presídio estadual de Rosário do Sul. É isso que a gente está acompanhando, sim. Infelizmente, em pleno caso Bernardo, lá em Três Passos, a gente noticia um filho com uma atitude como essa. Para onde caminha a humanidade? Em Uruguaiana, bandidos deram coronhadas em vítimas durante um assalto. Luciane Coleman
coronhada nas vítimas, tiro no vizinho. E aí? É uma barbaridade, né? Não basta roubar, parece que tem que usar violência, né? Isso aconteceu, Felipe, por volta das 11 horas da manhã de hoje. Os proprietários acessaram a casa numa caminhonete e aí rapidamente a mulher percebeu uma movimentação estranha e aí ela correu para esconder o neto. Nesse momento, um dos bandidos deu 2 coronhadas no homem. Ao fugir, a mulher também leva a coronhada na cabeça dos bandidos. Os assaltantes fugiram sem levar nada pelo muro da casa. Um vizinho do casal tentou conter um dos bandidos, mas acabou sendo atingido por um tiro na perna. Aí um carro estava aguardando, claro, a dupla ali na esquina, né, para a fuga. E até o momento, Felipe, ninguém foi preso. Ou seja, tudo isso, toda essa violência ainda para sair de mãos vazias. Por sorte, né, não levaram nada. E ainda deixaram ali 3 pessoas feridas nessa ação, infelizmente. Bom, Lu, para quem frequenta a zona sul de Porto Alegre, houve uma mudança no trânsito ali, né? Houve uma criação de uma faixa reversível, que tem funcionado bem até aqui. Mas hoje houve um acidente nessa faixa reversível da zona sul. O que aconteceu ali? Olha, Felipe, a gente tem as imagens, porque uma câmera instalada dentro do carro registrou quando o motorista que seguia pela faixa que é reversível, depois de passar pela sinaleira verde, ele acaba sendo atingido por um carro que estava, olha só, na contramão. Olha só que desespero, né? Isso aconteceu ali na Avenida Coronel Marcos, onde a gente tem essa faixa reversível. Para quem não conhece, esse sistema é controlado por semáforos ali na Zona Sul. Durante a tarde, geralmente a pista extra é liberada no sentido centro-bairro, né? Que é onde a gente tem maior fluxo. Pela manhã, para quem não passou ali, é o seguinte, são 3 pistas, as pessoas estão vendo. Pela manhã, são 2 pistas que sobem, nesse caso aí. Aquela que vem o sujeito ali na contramão, esse aí que é ridículo, tem que mais é que tirar a carteira de um cara como esse, porque nesse caso aí está muito bem sinalizado. Eu passo ali todos os dias. E sabe que, Felipe, essa é uma medida que não é exclusiva daqui, sabe? Lá eu já morei em Brasília, isso era utilizado, em Florianópolis isso é utilizado, em São Paulo isso é utilizado. E é muito bem sinalizado. Exatamente. Segundo a IPTC, inclusive, o carro vermelho, né, é que está totalmente errado, porque ele não respeitou o semáforo, não respeitou as placas, ele teria, inclusive, ignorado os cones instalados ali para reforçar a informação para o motorista de que ali não pode circular, ou seja, que ela está exatamente no sentido contrário, né? Eu tenho várias críticas à IPTC. Se tem um elogio a ser feito à IPTC, é o trabalho da IPTC nessa faixa reversível. E agora tem que pegar e tirar a carteira desse cara aí, tá? E outra coisa, tem que dar graças a Deus que os danos ali foram materiais. Poderia ter sido um acidente muito feio, né? Já tinha acontecido alguns dias atrás que eu tinha presenciado exatamente na subida ali do 7º céu. Mas ali também foi erro do motorista, né? Então, está muito bem sinalizado. As pessoas têm que prestar atenção. Um outro assunto, Lu. A Assembleia Legislativa acatou por 46 votos a 5 em sessão na tarde de hoje o veto do governador eleito ao governador Eduardo Leite. Eleito não, já está lá no Palácio Piratini há 66 dias, né? Há 66 não, há 76, né? Ao projeto que... Ih, rapaz, me confundi tudo aqui. Hoje é 12, então são 72 dias, tá certo? Ao projeto de lei que liberava a comercialização de bebidas alcoólicas em estádios. Isso significa que continua proibido vender e consumir álcool em jogos oficiais, tá certo? A Assembleia, portanto, manteve tudo como está. E hoje é noite de Libertadores em Porto Alegre. Vamos direto para a Arena, onde se encontra o Jeremias Werneck. Eu quero saber o seguinte, aqueles ingressos que estavam contigo para a torcida gremista, ainda estão contigo, Jeremias? Boa noite. Boa noite a todo mundo de casa. Assim, então comigo aqui, ó, 2 entradas, tá? Pro camarote do SBT para assistir Grêmio e Libertar. O primeiro que nos encontrar aqui na esplanada, logo abaixo desse letreiro do Grêmio campeão do mundo, o primeiro que vier com camisa do Grêmio aqui e nos encontrar até o final de segunda edição, tá, Felipe? Vai levar os 2 ingressos para Grêmio e Libertar. Olha, Felipe, Grêmio e Libertar é o primeiro jogo da Libertadores 2019 em Porto Alegre. E abre uma semana muito especial para o futebol, porque hoje tem Grêmio e Libertar, amanhã tem Inter e Alianza Lima no Beira-Rio e no domingo tem Grenal. Aqui na Arena, o Grêmio vai pegar esse time paraguaio com quase todo mundo à disposição. O único jogador fora é o Léo Moura, lateral direito, jogou só uma partida no ano, segue afastado. De resto,
tem muita gente à disposição do Renato. Michel, que foi desfalque na Argentina, volta para esse time. E o Grêmio, aqui na Arena, em 2019, tem ótimos números. São 5 jogos com 18 gols marcados e nenhum gol sofrido. Ou seja, 100% de aproveitamento. A Arena está esperando um público entre 30 e 35 mil pessoas hoje. Uma vitória do Grêmio contra o Libertad pode já render a liderança desse Grupo 8 na Libertadores para o time do Renato Portaluppi. No ataque, Felipe Viseu segue como titular. Diego Tardelli, principal reforço da temporada, vai ficar no banco de reservas. Mais ou menos a mesma situação vivida pelo Grêmio e pelo Tardelli no sábado contra o São José pelo Campeonato Gaúcho. Sim. Portanto, o Tardelli deve entrar no decorrer do segundo tempo hoje aqui na Arena. Qual é a previsão de público mesmo? Entre 30 e 35 mil pessoas, viu, Felipe? 30 e 35 mil e 2 pessoas, né? Porque as 2 primeiras que chegarem aí levam o ingresso, né? Isso. Isso. Tá bom, isso, então. Isso. Quem encontrar a gente aqui até o final de segunda edição leva essa barbada aí. Maravilha. Bom jogo amanhã. Os gols você confere com a Débora Oliveira no Esporte aqui no SBT, tá certo? Voltamos daqui a pouco com uma entrevista com um radialista que ouviu o pai de Bernardo durante buscas ao menino que estava desaparecido. Em instantes, aqui no Segunda Edição. SBT Rio Grande, Segunda Edição. Oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera, cresce. Senac, educação profissional mudando vidas. E Farmácias Associadas, aqui você tem amigos. Um dos fatos que ficaram marcados em todo esse caso Bernardo foi a ligação que o pai dele, Leandro Boldrini, fez à Rádio Farroupilha na suposta tentativa de localizar o menino. Na época, a frieza com que ele se referiu ao próprio filho e o descaso em sugerir o telefone da polícia para que as pessoas entrassem em contato chamou a atenção de muita gente, inclusive do Moisés de Assis, experiente radialista que atendeu o telefonema. Perguntei a ele é seu parente? Ele deixou no ar, não falou nada. Ele deixou entender que seria um menino da comunidade e que ele estava ajudando esses familiares a localizar o garoto. Isso passou em branco, né? Mas eu senti bastante frio, distante. O que deixou entender que ele queria não dizer que era o filho dele, mas ele queria deixar descompromissado que ele tinha participação na situação. Né? Eu liguei para uma emissora de rádio procurando pelo menino. Um homem que não demonstrou sentimento. Procurando um filho, não. Estou procurando um menino da comunidade. Esse garoto desapareceu faz 5 dias. Mais uma dessas pontas desse caso, né, envolvendo aí toda essa situação e o assassinato do Bernardo. Voltamos a falar ao vivo com o André Rosseto, direto de Três Passos. André, as informações do momento. Felipe, as defesas dos réus, em alguns quesitos do processo, apresentam versões diferentes dos fatos, provas diferentes e caminhos diferentes. Por exemplo, o advogado de Edelvânia Virganovich diz que ela não cometeu um homicídio qualificado, quer desqualificar essa acusação. Acompanhe na reportagem. O advogado de defesa de Edelvânia alega que ela teve participação na ocultação do corpo de Bernardo, mas nega o envolvimento no homicídio. Segundo ele, a cliente chegou a ser coagida pela polícia. Tudo que ela tinha que falar foi ditado pelas delegadas. E ela vai explicar da melhor maneira possível no momento correto, que é o interrogatório. As provas técnicas indicam que realmente a Edelvânia não participou do homicídio. A Edelvânia assume a ocultação de cadáver, a participação do homicídio de maneira nenhuma. A defesa de Graciele reforça que a superdosagem do sedativo foi um acidente. De acordo com o advogado, Bernardo não foi socorrido porque Graciele passava por problemas psicológicos. Eu trabalho no homicídio culposo e nós vamos também trabalhar uma semi-imputabilidade dela. Por uma série de circunstâncias provadas nos autos que existe ali, que ela poderia não estar no domínio absoluto dos comandos psíquicos dela. Já o advogado de Evandro defende que ele não teve participação e que, inclusive, não foi citado pelas testemunhas.
Ninguém cita o Evandro dentro do processo. Não há qualquer testemunha que diga, olha, o Evandro fez isso, o Evandro fez aquilo. Me parece que o que houve, sim, é que a Edelvânia, assumindo a responsabilidade, se é que vai assumir, eu não sei a linha de trabalho do colega, assumindo a responsabilidade por ter cavado o buraco, o que ela fez foi escolher um local aonde ela realmente conhecesse. E na cabeça dela, provavelmente, o local que ela conhecia era o local onde ela se criou, próximo da casa da mãe dela. E aí, sem que ela tivesse qualquer noção disso, ela acaba vinculando outras pessoas, ela acaba aí trazendo consequências também familiares para ela, né? André, fica bem claro, né? O salve-se quem puder. Os advogados de defesa estão nos papéis deles, defender os seus clientes, tentar reduzir ao máximo a pena de cada um, né? Pois é, Felipe, o que a gente vai ver aqui ao longo do julgamento, por exemplo, a hora dos debates entre acusação e defesa. Esse é um momento muito importante, porque é a hora que o advogado, que o promotor público, ele usa a intenção do discurso, ele usa a retórica dele para defender a sua tese. Esse é um momento muito esperado, assim como também é esperado o depoimento dos réus, que deve se prolongar aí por horas a fio. Então, só recuperando aqui, vamos falar do terceiro dia, amanhã continuam os depoimentos da defesa do médico Leandro Boldrini. Faltam 6 testemunhas, Felipe, entre elas um irmão do médico. A previsão, então, é de que o julgamento dure até sexta-feira, pelo menos, mas pode ser que vá sábado e domingo ainda também. A expectativa maior agora, como eu disse, é com o depoimento dos 4 réus, principalmente Leandro Boldrini e Graciele Ugolini, que podem aí se arrastar por 2, 3 horas, Felipe. E depois debate entre acusação e defesa, depois os 7 jurados se reúnem, 5 homens, 2 mulheres, para dar a posição, né? Culpados ou inocentes. E aí depois a Sucilene Verlia, a juíza aqui que está comandando o processo, ela vai falar a sentença e depois dar a pena para cada um dos réus, Felipe. Agora, Andrei, claro que chama a atenção de todo o Rio Grande do Sul e todo o Brasil esse julgamento. Eu vi ali integrantes do Ministério Público de Porto Alegre para dar apoio ao Ministério Público aí, o pessoal do Tribunal de Justiça. Há uma atenção também dos órgãos do Judiciário com esse caso aí. Houve um reforço das equipes. Assistentes de acusação. Isso é normal, inclusive o advogado Marlon Taborda, que hoje está fora do processo, era advogado da Jussara Uglione, avó do Bernardo, que faleceu em 2017. Ele era assistente de acusação na época da instrução do processo. Hoje ele está retirado, então esse debate aí com certeza vai ser muito esperado aqui pelos operadores do direito e por todos os jornalistas aqui. Debate entre acusação e defesa. Felipe. André, obrigado a você, um bom descanso para você, equipe. Novas informações amanhã ao longo da nossa programação e em instantes o resumo completo no SBT Brasil. Vamos mudar de assunto, falar do tempo. Na noite passada, fortes temporais atingiram o oeste e noroeste do estado. Segue o alerta, Lu? Segue o alerta, Felipe. Nas próximas horas o tempo seguirá instável, com ar quente que pode trazer temporais, chuva forte, principalmente na metade norte. Amanhã o tempo continua abafado, podemos ter novos episódios de chuva forte, temporais pela manhã no centro, no norte e no leste. Nas demais regiões pode até ter sol. Aqui em Porto Alegre a gente tem chance de pancadas de chuva, máxima de 27, e aí na quinta-feira o tempo já firma, Felipe. Lu, obrigado, uma excelente noite. Boa noite para você e para todos. Acompanhe em instantes no SBT Brasil as informações a respeito do assassinato também, no caso Marielle. Todas as informações com as nossas equipes no Rio de Janeiro. Mais informações sobre o caso Bernardo e outras do Rio Grande do Sul amanhã, 11h40 da manhã, com o Marcelo Coelho. Tchau. SBT Rio Grande, segunda edição. Oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera, cresce. Senac. Educação profissional mudando vidas. E Farmácias Associadas. Aqui você tem amigos.